Bom dia, irmãos. Aqueles que eu não vi ainda, tenham um bom dia na presença do Senhor. Que seja uma manhã proveitosa para todos nós. Nós estamos praticamente encerrando essa jornada com essa revista que trata da família. Domingo que vem, se Deus assim permitir, vai ser o último estudo. E como eu disse no domingo passado, a partir do outro domingo, nós retornaremos àquela série de reflexões sobre a nossa fé. Eu tenho intitulado ali de onde estão nossas raízes, né? Então nós estamos falando sobre o Catecismo Maior de Westminster. Salvo engano, nós paramos na pergunta 40 e alguma coisa, acho que é 45, né? Então nós vamos continuar cada domingo refletindo sobre uma daquelas perguntas do catecismo, aprofundando um pouquinho mais no que a pergunta traz, né? E que a resposta também traz ali para nós. Então, se você tem o Catecismo Maior em casa, pode lê-lo. Se você não tem, você pode baixar da internet, tá? Ou entrando no site da IPB, ou de repente colocando lá Catecismo Maior de Westminster, PDF, e o seu computador vai mostrar algum link ali que você possa baixá-lo. É importante, irmãos, que a gente conheça mais a fundo a nossa fé, né? Não só a periferia daquilo que a gente vê aqui na igreja, mas se você puder, baixe a Confissão de Fé de Westminster, baixe os catecismos e leia, né? Estude mais a fundo esses documentos. Eles são o arrazoado principal de onde a nossa fé reformada está estabelecida. São documentos que nós já falamos aqui, foram criados lá em 1600 e alguma coisa, e são de extrema profundidade. Até hoje é uma das confissões de fé mais amplas e mais completas e mais profundas que temos na exposição da fé bíblica. Então é importante você ler. Você que é presbiteriano precisa conhecer as nossas raízes. Vamos lá? 1 Crônicas. Você pode abrir lá a sua Bíblia. 1 Crônicas, capítulo 29. Versos 10 a 19. É um texto extremamente conhecido de todos nós, pelo menos da grande maioria. É um texto que versa não sobre família necessariamente, mas trata da riqueza que pertence a Deus. Toda a riqueza é do Senhor, toda a criação é do Senhor, e o nosso dinheiro também é do Senhor. Então, hoje vamos falar sobre equilíbrio financeiro na família. Voltar, eu acho que eu toquei aqui. Pode voltar para o anterior. Obrigado. Vamos ler o texto? 1 Crônicas, capítulo 29, nós vamos ler do verso 10 ao 19. Pelo que Davi louvou ao Senhor perante a congregação toda e disse: Bendito és tu, Senhor, Deus de Israel, nosso Pai, de eternidade em eternidade. Teu, Senhor, é o poder, a grandeza, a honra, a vitória e a majestade, porque teu é tudo quanto há nos céus, porque teu é tudo quanto há nos céus e na terra. Teu, Senhor, é o reino, e tu te exaltaste por chefe sobre todos. Riquezas e glórias vêm de ti, tu dominas sobre tudo, na tua mão há força e poder, contigo está o engrandecer e a tudo dar força. Agora, pois, ó nosso Deus, graças te damos e louvamos o teu glorioso nome, porque quem sou eu e quem é o meu povo para que pudéssemos dar voluntariamente essas coisas? Porque tudo vem de ti e das tuas mãos tu damos. Porque somos estranhos diante de ti e peregrinos como todos os nossos pais. Como a sombra são os nossos dias sobre a terra e não temos permanência. Senhor nosso Deus, toda essa abundância que preparamos para te edificar uma casa ao teu nome, ao teu santo nome, vem da tua mão e é toda tua. Bem sei, meu Deus, que tu provas os corações e que da sinceridade te agradas. Eu também, na sinceridade do meu coração, dei voluntariamente todas essas coisas. Acabo de ver com alegria que o teu povo, que se acha aqui, se faz ofertas voluntariamente. Senhor Deus de nossos pais, Abraão, Isaque e Israel, conserva para sempre no coração do teu povo essas disposições e pensamentos, inclina-lhes o coração para contigo. E a Salomão, meu filho,
dá coragem ou dá coração íntegro para guardar os teus mandamentos, os teus testemunhos, os teus estatutos, fazendo tudo para edificar este palácio para o qual providenciei. Ok. Eu coloquei ali, meus irmãos, a título de ilustração. Passa para mim, Raquel, não está passando aqui. A irresponsabilidade com relação ao uso do dinheiro, aliada à ganância, cobiça, imprudência, insensatez, tem sido a causa do caos financeiro da família. Claro que ali, de uma forma generalizada, né? Não é toda a família que está no caos financeiro, esperamos que nenhuma das nossas aqui estejam, né? Mas à guisa de Brasil, uma grande parcela da população brasileira está endividada. Está devendo o que não tem, às vezes, ou está pagando hoje o que deveria estar poupando para amanhã. Né? Então, essa situação é terrível. Mais um quadro ali, Raquel, ainda na introdução, eu coloquei a falta da visão correta de Deus como aquele que sustenta e provê todas as coisas, assim como a inexistência de alvos definidos e tangíveis da família no âmbito das finanças, e as concessões diante das tentações financeiras são razões de desgraças generalizadas. Então, falta de visão correta. A maioria de nós, falo por mim, nós não tivemos nenhuma instrução financeira. Seu pai te ensinou como guardar dinheiro, como economizar, como utilizar. A gente, às vezes, aprendeu ali aos trancos e barrancos, né? Às vezes, fazendo o que não podia, fazendo o que não devia, e ao longo do tempo a gente vai aprendendo alguma coisa. Mas a maioria de nós não temos isso, nem da família, nem da escola, nem de igreja. Nós não temos, às vezes, um programa que nos ensine como gerir bem as nossas coisas, né? Então, isso aliado aí, como disse ali, a outras coisas, né? Falta de alvos definidos, concessões que a gente acaba fazendo. Vou gastar aqui, vou comprar ali, o cartão aguenta, e a gente vai estourando, né? Tudo isso leva-nos a uma situação de penúria, de desgraça e de falência, muitas vezes, na questão financeira. Então, é importante que a gente observe isso. Só para voltar um pouquinho, esse texto que nós lemos aqui, ele está alocado naquele contexto onde Davi está quase morrendo, ele sabe que é a hora dele partir, e ele então programa tudo que deveria ser feito para construir o templo. Aliás, ele queria ter feito isso. Né? Um pouco antes, ele procura construir o templo, e Deus fala, não, para aí, cara. Você está muito sujo, suas mãos têm muito sangue, matou muita gente, você não é digno de fazer uma casa para o meu nome. Mas o teu sucessor, o filho que vem aí, que vai assumir o seu lugar, ele vai construir essa casa. Então, no finalzinho da vida, Davi convoca o povo de Israel a fazer doações para o templo. E ele próprio tira do bolso, da sua riqueza particular, muita coisa. Nós não paramos aqui para olhar, mas se você voltar nos capítulos anteriores aí, ele vai dizer que contribuiu com muita riqueza, quilos e quilos de ouro, quilos e quilos de prata e pedras preciosas e bens. Ele contribuiu do seu próprio bolso com muita coisa para construir essa casa. E convocou o povo a também estar contribuindo. E o povo deu muita coisa. Né? Diz o versículo 9 aí, o povo se alegrou com tudo que se fez voluntariamente, porque de coração íntegro deram eles liberalmente ao Senhor, e também o rei Davi se alegrou com grande júbilo. Então Davi faz essa oração, agradecendo a Deus, primeiramente em adoração. Quem é o nosso Deus? Né? Ele é o Senhor Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra. Ele é aquele que tem a eternidade nas suas mãos, é aquele que tem todo o poder sobre todas as coisas. E ele vai dizer que toda a riqueza vem do Senhor. Se nós temos alguma coisa para dar, não é porque nós temos nosso, né? É porque veio do Senhor, Ele que nos dá para poder contribuir com a sua própria causa. Então, essa é a oração de Davi. Então, uma reflexão aqui sobre equilíbrio financeiro na família. Vamos lá? A nossa revista dispôs aqui 3 pontos para a gente refletir. O primeiro deles é: a quem pertence o meu dinheiro? Percebe que o meu ali está em itálico e entre aspas, para dizer que esse meu aí é meio duvidoso, né? É seu mesmo, né? Então, só para a gente lembrar, a quem pertence o nosso dinheiro, né? Meus irmãos, uma passagem bastante clara que mostra essa situação é esse texto que nós lemos aqui, né? Se você for observar o versículo de número
14, né? Porque quem sou eu e quem é o meu povo para que pudéssemos dar voluntariamente essas coisas? Porque tudo vem de ti e das tuas mãos tu damos. Então o que nós damos ao Senhor é aquilo que veio da própria mão dele. O que nós oferecemos para a causa de Cristo é aquilo que ele mesmo dispôs ao nosso controle ou à nossa administração. Uma das questões que se levanta sempre nesse tema é que nós somos administradores dos bens de Deus. Né? Você não tem nada que é seu mesmo, você administra aquilo que Deus te deu. Inclusive o seu corpo, a sua roupa, o seu trabalho, a sua casa, a sua família, o dinheiro que cai na tua mão, as posses que você possa adquirir, tudo pertence ao Senhor. Salmo 24:1, quem lembra de cabeça? Não? Não tem importância, né? Salmo 24:1 vai dizer que do Senhor é a terra e tudo que nela existe. O mundo e todos os que nele habitam. Tudo é de Deus. Nada é nosso, nada existe por vontade própria. Né? A teologia vai nos ensinar que Deus é a vida necessária. É a única vida independente. É o único ser que existe por si. Quem criou Deus? Essa é a perguntinha da Valentina, né? De onde que veio Deus, papai do céu, papai, né? As crianças perguntam, quem criou Deus? Deus é incriado. Ele nunca nasceu. Ele nunca teve um dia que surgiu, pipocou no espaço aí, um ser todo poderoso. Não, ele sempre existiu. Cabe isso na sua cabeça? Na minha não cabe. Pensar numa coisa que nunca foi criada, porque nós somos criados, né? Pensar num ser que sempre existiu, como é que é isso? Aí você começa a imaginar eras atrás, né? E você chega lá na criação, quando não tinha nada, ele cria. Mas e antes da criação? Ele sempre foi o que ele é. Nunca teve um ponto que surgiu esse Deus, né? Então, tudo que tem, tudo que existe, tudo que há em qualquer situação da existência material ou imaterial, é Deus que criou, né? Mundos invisíveis que nós nem sequer temos contato com eles. Tudo é de Deus, tudo é Ele que criou. Né? Então esse texto vem dizer isso no final do versículo 14, tudo vem de ti e das tuas mãos tu damos. Davi, ele tem esse espírito de gratidão a Deus, esse reconhecimento da soberania de Deus, quem é o Senhor. Alguém lê para a gente aí, vamos fazer umas leiturinhas aí para ajudar? Versículo 11, qualquer irmão que queira pode fazer a leitura. A frase que está bem no meio do versículo aí, né, sintetiza tudo, né? Porque teu é tudo quanto há nos céus e na terra. Tudo. Qualquer coisa que você imaginar, é Deus que criou, né? Seres microscópicos, completamente invisíveis ao nosso olho, e tem milhares dele aqui. Se você passar o dedo aí no seu banco e pudesse fazer um exame aí no seu dedo nessa hora, teria milhares e milhares de serezinhos invisíveis. Estão aí. Né? Micro-organismos que nós não conseguimos ver. E seres imensos como astros e estrelas de magnitude muito, muito maior que o Sol, né? Estão lá no sistema existindo. Tudo é criação de Deus. Toda a riqueza que existe. Eu estava olhando hoje um vídeo interessante sobre aquele submarino que explodiu, a questão de 2 anos atrás. Explodiu não, implodiu, né? Há 2 anos atrás, quando eles desceram lá para ver o Titanic, o pessoal meio famoso, cheio da grana, não tinha onde enfiar dinheiro e fez um submarino para descer lá, né? E em 25 microsegundos, sabe o que é isso? Você pegar 1 segundo, dividir por 1000 e pegar 25 partículas disso aí, num tempo que a gente não consegue nem conceber, né? Em 25 microsegundos eles implodiu, fechou a pressão do mar em cima deles e acabou com tudo. Diz lá o relato que eu estava lendo que para o corpo humano, o Diego está aqui, ele que nos ajuda, que ele trabalha com a dor do povo lá, né? O corpo humano demora 150 microsegundos para tomar consciência da dor. Se deu uma martelada no dedo, é 1000 dividido, desculpe, é 1 segundo dividido por 1000, você pega 150 daquelas partículas, é o tempo que leva do dedo ao cérebro, o seu cérebro percebeu, opa, doeu,
né? E mandar reações ali para o corpo para se proteger naquela hora, né? É muito rápido, né? Só para perceber, coisas fantásticas que Deus criou estão aí, e tudo vem dele. Coisas que nós não entendemos ainda, vem dele. Milhares e milhares de coisas que o ser humano ainda vai descobrir, tudo é criação do Senhor, né? Ele é a fonte de toda a riqueza, diz o versículo 12. Alguém lê? Então, tudo é do Senhor. Toda riqueza, toda glória, toda honra, todo poder, toda capacidade humana vem do Senhor, né? Eu já falei aqui numa outra feita, quando eu tinha lá pelos meus 12 anos, 13 por aí, eu era patrulheiro mirim. Naquela época chamava patrulheiro, hoje é guardinha mirim, nem tem mais guardinha mirim, né? Na minha época usava farda, capzinho, fazia as continências e tal, era um treinamento já ali na infância, né? E nós, patrulheiros mirins, alguns até apitavam nas ruas quando precisava de trânsito ali e tal, os mais tempo de casa, né? Podiam controlar trânsito, ajudar ali no trânsito da cidade, mas a maioria de nós éramos colocados como office boys, ajudantes em lojas, em banco e aquilo, mas tinha que ir fardado, bonitinho lá para viver o figurino, né? Eu me lembro que eu trabalhei numa casa de peças de materiais eletrônicos, peça para televisão, para rádio, essa coisa toda. E lá naquela época, 1973, gente, é tempo que ficou para trás, né? Já nascido, Eduardo? Não, né? Não, olha só. Em 73, os rádios não eram como nós temos hoje. Você tem um rádio tamanho de um caroço de arroz, né? Microchip lá e funciona. Na nossa época, um rádio era um trambolho desse tamanho, os elementos que compunham o rádio eram válvulas enormes, né? Eu me lembro até alguns nomes de válvulas até hoje, né? PL36, PL47, eram válvulas especiais para alguns tipos de rádios ou televisão, né? Eu me lembro que eu ficava assim admirado, como é que pode? Um tubo de vidro com uns filamentozinhos dentro, mais umas pecinhas de barro, mais umas pecinhas de cerâmica, não sei o quê, interligados ali num sistema, e de repente transmite voz. Como é que funciona esse negócio, né? Hoje você olha para um celular, né? Ele é poderosíssimo. Eu me lembro que o Adalto Lourenço, que já é falecido desde o ano passado, se não me engano, ele falava nos seus treinamentos sobre criacionismo. Quem nunca viu o Adalto, vai para o YouTube e veja as palestras do Adalto Lourenço, vale a pena ver. E ele falava que o ônibus espacial, não era nem ônibus na época, né? O foguete espacial que foi para a Lua, a primeira vez, em 67 ou 69, não sei, acho que é 69, né? O primeiro foguete que foi à Lua, ele era uma lata de sardinha. Ele tinha muito menos, mas muito menos informação do que o seu celular tem hoje, né? Qualquer celularzinho do mais vagabundo que a gente pode ter na mão hoje, tem muito mais tecnologia do que aquela lata que subiu lá em 1969. Olha como o homem evoluiu, né? Hoje um microchip, um nano, né? Tem aí os termos da tecnologia, né? Robozinhos microscópicos, né? Que funcionam, transmite conhecimento, transmite informações. Então, só para a gente perceber que tudo é criação de Deus. Ah, mas foi o homem que fez. Mas quem deu inteligência para o homem? Quem capacitou esse homem a descobrir que cerâmica, mais isso, mais aquilo, em tal torre, em tal aquecimento, produz essa ou aquela condição de transmitir esse ou aquele sinal, né? Então, é Deus que cria tudo, é Deus que nos dá inteligência para tudo. Ignorar, meus irmãos, essas verdades é pecar contra Deus, né? Ah, não, eu tenho porque eu trabalhei. É assim que alguns se arrogam, né? Se eu tenho alguma coisa é porque eu suei a camisa e juntei e guardei. Você só tem o que você tem porque Deus te deu vida, saúde, sustento, sabedoria, inteligência, capacidade administrativa. Obviamente que o homem tem parceria nisso, né? Mas se Deus não der essas qualificações para nós, nada teremos e nada conseguiremos, né? Então essa verdade precisa ser reconhecida. Tudo provém do Senhor. Tudo é das mãos de Deus. Toda a riqueza que existe, como bem reza a oração de Davi aqui, tudo vem do Senhor. Toda a riqueza é dele, toda a inteligência é dele. Então, isso é sinal de maturidade cristã, quando nós conseguimos, de fato, reconhecer isso. Eu não tenho nada. O que eu sou não é por minha conta. Mesmo que eu tenha tido esforço, lutado, suado a camisa para alcançar alguma coisa, vem do Senhor. É Ele que me capacitou, Ele que me
proporcionou oportunidades, ele que me deu inteligência e tudo mais para chegar lá, né? Essa verdade também, ela é demonstrada na Escritura de maneira muito clara, né? Quando você vai lá para Ageu, lembra do profeta Ageu? Reconstruindo o templo lá de Jerusalém, depois da época de Esdras, aquela época que eles voltaram do cativeiro, e ele vai dizer lá no versículo 8 do capítulo 2, minha é a prata e meu é o ouro, diz o Senhor. Vocês não têm nada. Se tem alguma coisa que existe aqui, tudo é meu. Se vocês estão contribuindo para reconstruir o templo, é eu que estou dando, né? Então tudo vem do Senhor. Salomão também vai declarar isso em vários outros momentos da sua caminhada e das suas poesias, né? Mostrando para nós que do Senhor é que tem essas coisas todas, essas riquezas todas. Vamos ver duas referências? Um irmão lê para a gente Provérbios 8, de 18 a 21, o outro irmão volta aqui para Crônicas, você está no capítulo 29, é só passar para a próxima página, 2 Crônicas, capítulo 1, versículo 12. 2 Crônicas 1, 12. E o outro é Provérbios 8, de 18 a 21. Qualquer irmão pode ler? Estão comigo, disse aí o versículo de número 18, né? Quem é essa pessoa que está falando aí? Se você for olhar Provérbios 8, né? Ali é uma personificação da sabedoria, como a gente dá características humanas a um conceito. Então, é como se a sabedoria estivesse dizendo isso, né? Eu é que tenho tudo isso, eu é que provejo tudo isso para vocês. Mas, obviamente, que também, se você for fazer uma boa exegese do texto em relação à cristologia, ou ao centro da Escritura, que é Cristo, você vai entender que a sabedoria é Cristo. Diz o apóstolo Paulo lá em Colossenses, salvo engano, 2,8 também, ele vai dizer que nele, em Cristo, reside todo o conhecimento e toda a sabedoria e toda a riqueza, é nele, né? Então, a sabedoria explanada em Provérbios 8 é também a própria pessoa de Jesus, ele é o concessor para nós de toda fonte de riqueza, ele é o detentor de tudo que existe, né? Se você volta para João, capítulo 1, versículo 3, de cabeça você sabe, né? O que diz lá em João 1,3? Tudo foi criado por meio dele, para ele, e sem ele, nada do que foi feito se fez, né? Tudo que existe é Jesus. A gente pensa que Jesus é só do Novo Testamento para frente, né? Não, Jesus é o pré-existente, é o Deus eterno, é o Pai, Filho e Espírito, desde toda a eternidade, toda a criação passou pelas mãos de Jesus Cristo e nada do que foi feito existe sem ele, né? Então, a sabedoria encarnada é o próprio Cristo. 1 Crônicas 1,12. Então, aqui é Deus respondendo à oração de Salomão, quando ele fala, Senhor, quem sou eu para cuidar desse povo, né? Eu tenho riqueza, tenho dinheiro, tem muita coisa que meu pai deixou aqui, mas eu preciso de sabedoria, né? E Salomão foi extremamente sábio já a partir do seu pedido. Então Deus concede a ele sabedoria, mas diz ainda mais, né? Eu vou te dar muita riqueza e vou te dar muitos bens, honras e coisas que ninguém teve antes de você. Então vem das mãos do Senhor. Segundo ponto aqui da nossa reflexão, como ganhamos o dinheiro? Qualquer fonte de renda é lícita? É ou não? Não. Né? Crente não pode vender maconha na rua. Né? É uma fonte de renda e boa, né? Tem muita gente que ganha dinheiro com isso, né? Crente pode ter um boteco para vender cachaça? Deve, né? De forma alguma, né? Eu já conheci crente que tinha boteco, né? Deve, não é um bom testemunho para nós, né?
E são formas até dentro da lei, nesse caso do boteco aí, são formas dentro da lei até permissivas, até lícitas. Diante da lei você colocar um boteco e vender cachaça para os pés inchados que vão lá, né? Mas para nós cristãos não é uma coisa lícita. Se nós debatermos contra tudo aquilo que é destrutivo do corpo e da saúde, como é que eu vou ter um boteco para vender cachaça? Né? Aí o camarada responde o seguinte: pastor, cada um compra o que quiser, o boteco está lá, eu só tenho boteco, mas a pessoa só compra se quiser, né? Nós tivemos um caso assim, certa feita, numa região que eu trabalhei. Ele veio de um outro estado e lá naquela cidade ele montou um botequinho, até porque ele não tinha condição de conseguir um outro emprego, foi o que apareceu para ele, montou um botequinho para vender cachaça. O conselho, ele via na igreja, ele não era membro da igreja ainda, o conselho conversou com ele e falou: meu irmão, você precisa acertar essa situação, você tem que sair daí, vão arrumar outro emprego para você e tal. E procrastinou, e enrolou, e passou ano ali vendendo cachaça e não mudava a vida, mas ele era presbiteriano. Só para vocês terem ciência do fato que a nossa Constituição nos conduz, se tiver um membro no nosso meio que é presbiteriano, sabe que ele é membro lá não sei onde, e ele vive uma vida desordenada, primeira atuação, né, Eduardo? Como presbítero, né? Qual é a primeira atuação? Conversar. É a tentativa de suasoriamente convencer o irmão que ele precisa mudar de comportamento, etc. e tal. Se ele ficar irredutível e não mudar de comportamento, seja qual for o comportamento ilícito desse irmão diante da nossa fé, a igreja local assume a jurisdição sobre esse camarada e disciplina ele. Porque ele está errado, né? E a gente vai mandar um comunicado para outra igreja lá onde ele estava, dizendo: olha, fulano de tal não é mais membro aqui. Aí, nós o assumimos aqui e sai em disciplina. Né? E esse tal vai responder perante a igreja a falha de comportamento que ele está tendo, até ele consertar a situação para ele poder ser recebido de novo como membro. Né? Então, essa é uma forma da igreja cuidar do seu nome, cuidar do seu zelo, cuidar do nome de Cristo que fica achovalhado lá fora. Né? Então, só para lembrar, nós não podemos ganhar dinheiro de qualquer forma. Nosso dinheiro tem que vir de uma forma lícita. É com o suor do teu rosto, disse o Senhor lá para Adão, que nós vamos comer do nosso pão. Né? Muitos autores bíblicos, né, dentre tantos outros, Salomão foi quem mais escreveu sobre esse tema. Se você for ler as obras de Salomão, seja lá no livro de Provérbios, Eclesiastes, textos de Salomão, é quem mais falou sobre trabalho, sobre ganhar dinheiro, sobre administrar bem. Salomão tem esse cuidado de nos ensinar. Com toda a sabedoria que ele recebeu do Senhor, ele teve também esse cuidado de ensinar, através dos provérbios e tantos outros textos, nos ajudando aí a ter esse zelo. Ter um trabalho com dignidade, um trabalho com honestidade, um trabalho com diligência, um trabalho honesto, um trabalho digno. Né? Então o cristão precisa, sim, se esforçar para trabalhar. Quem não trabalha, não come. Esse é o princípio bíblico também, exarado lá por Paulo aos Tessalonicenses. Quem não trabalha, que também não coma. Né? Tem que trabalhar, tem que produzir, tem que se sustentar, não pode ficar na dependência de ninguém. Né? Falar que certa feita eu pastoreava uma igreja aqui no estado de São Paulo e a gente ia fazer um trabalho especial na igreja e queríamos divulgar na rádio. Para divulgar na rádio eu tinha que produzir uma vinheta, uma gravação num estúdio corretamente, para ser aquela voz impostada, bonita e tal, não é essa taquara rachada que eu tenho aqui, né? Mas é um locutor de boa qualidade que ia fazer a locução do texto ali e tal. E eu fui lá, fiz a gravação no estúdio e me indicaram uma rádio evangélica em tal lugar. Fui lá conversar com o irmão. Quando eu percebi, era uma rádiozinho de fundo de quintal, né? Eu falei: meu irmão, essa rádio, ela realmente existe? Né? É a ANAC, né, que coordena isso? Na Secretaria de Coordenação dessa sistemática toda, vocês estão registrados, tá certo? Não, pastor, a gente é meio na contramão aqui, mas olha, tem sido uma bênção, né? A gente falta ainda ter um deputado influente que nos ajude lá, que leve o nosso projeto para que ele seja registrado, não sei o quê. Falei: em quanto tempo vocês estão funcionando? Já tem uns 5 anos por aí. O quê? Funcionando na ilegalidade uma rádio evangélica? Tá certo, irmão? Então, pastor, não está muito certo não, mas tem sido uma benção. Olha, muita gente tem sido alcançada com o evangelho e tal. Falei: então eu posso vender maconha na rua e levar o dinheiro para a igreja. Joguei na cara dele, porque ele também era pastor. Né?
Eu posso então fazer uma coisa ilícita e trazer o dinheiro para aplicar na casa do Senhor, tá certo isso? Ele, não, pastor, não é assim também e tal. Eu falei, então, é o que você está fazendo. Você está fazendo algo ilícito e dizendo que está fazendo para o Senhor. Está errado, meu irmão. Aí eu não fiz a propaganda lá com ele, né? Fui procurar um outro meio lá para fazer a divulgação.